Bom dia, gente. Hoje, segunda-feira, dia de saudar, né? O dono das encruzilhadas, de saudar nosso pai Exu, Laro Exu, e nosso pai Omolu, Obaluaê, né? O dono da cura, da terra, o orixá que pede pra gente, né? Viver o presente, viver o aqui e agora, a gente ter presença, né? Pra manifestar as coisas que a gente quer, né? Porque quando a gente vive, né, de presença, as coisas acontecem com mais firmeza. A gente não fica tão angustiada com, com depressão, né? De viver presa no ontem, nem angustiada com a ansiedade de viver presa no amanhã. Então vamos saudar essas duas energias maravilhosas no dia de hoje e o que essas energias têm a nos aconselhar, né? A terra, 9 de terra e mensagem da terra. Nossa, tudo de terra. Então, hoje vamos o que eles têm a nos dizer. Hoje aqui a mensagem da terra diz para a gente ter que, né, nos transformar. Todos nós temos um momento, aquele momento que a gente tem que parar, nos olhar, né? Para saber se a gente está no caminho certo, para saber se a gente é aquilo mesmo que a gente quer da nossa vida. Todos nós, um momento da vida, passa por isso. Então, aqui, né, Pai Exu fala que a gente tem que ter essa percepção, esse olhar, né, que toda tem esses animais aqui, esses bichos. Aqui, se eu não me engano, é um dragão, um bode, né? Um peixe e uma pomba. E no meio tem, tá enrolado na terra, no planeta Terra, tem uma cobra. Então, ao momento da nossa vida, a gente se transforma em cada um desses animais, né? Desses seres. Mas a gente precisa, né, nos apegar nesse aqui, ó. No trabalho de transformação, né? Que é para transformar o nosso mundo, né? A Terra é o nosso mundo, cada um de nós no mundo significa o nosso corpo físico, né? Não fisicamente, mas nosso corpo, né? E a cobra hoje vem nos falando, o Exu vem nos falando que a gente precisa dessa transformação. Como a cobra troca de pele, a gente também tem que trocar, né, a nossa essência às vezes, para a gente entender o que realmente importa, porque às vezes a gente tem uma essência que a gente acha que aquilo ali é certo, que aquilo ali vai para frente, mas na verdade acaba nos frustrando um pouco, porque a gente precisa transformar a gente, né, a nossa essência. Não para pior, gente. A essência a gente nunca transforma ela para pior, a gente sempre transforma ela para melhor, né? Como eu falei, a gente precisa perdoar, a gente precisa, né, não é deixar de ser bobo, igual a gente precisa não ser bom demais também, que vera a utilidade, entende? A gente precisa ir adaptando a nossa essência conforme o ambiente que nós estamos. Se a gente está em um lugar que o ambiente é todo recíproco, né, a gente pode usar a nossa bondade, porque aquilo vai estar tendo uma troca. Agora, se a gente está em um ambiente que as pessoas são todas, né, ruins, todas egoístas, todas, né, orgulhosas, a gente não precisa ficar tendo troca com elas. A gente faz o que a gente tem que fazer naquele ambiente, ou se não se sentir bem no ambiente, se retire, mas a gente precisa, né, mudar a nossa essência sempre para o bem. Primeiramente o nosso bem, né? Porque isso é muito, né, relativo. Aqui também fala de plantação. Vamos continuar sendo bons, mas bons com quem vale a pena ser bom. As nossas plantações, a nossa essência, né, que é positivo, a gente não precisa tocar nela. A gente precisa só adaptar algumas coisas melhores, né? Porque todos nós temos nossa sombra e nossa luz. Então a gente precisa trabalhar elas duas para poder, né, abraçar o nosso mundo, que é a gente mesmo, cada pessoa é seu mundo particular, seu mundo pessoal, né? E usar da transformação, né, para poder melhorar cada vez mais a sua essência, amparando as suas sombras, reconhecendo as suas sombras, os sentimentos negativos, as emoções negativas, o que tem que ser jogado fora, o que tem que dar uma aliviada, né? Abraçando as suas virtudes cada vez mais, mas sabendo usá-las e com quem usá-las, né? Aqui essa carta fala muito disso, aprender a usar a nossa essência,
né, o nosso eu, quem nós somos, mostrar ao mundo quem somos nós, para que viemos, né, que assim nós vamos fazer a nossa colheita. E tudo começa por baixo, né, gente? Ninguém começa por cima. Isso é uma coisa que a minha espiritualidade fala. Ninguém começa por cima, todos nós começamos por baixo, né? Humildemente. Todos nós temos a fase do plantar, do semear e do colher, tá? Ninguém planta e colhe ao mesmo tempo, né? E isso, quem vem falando é nosso pai, o Molu, né? Pra gente ter paciência, que o Molu também fala muito de paciência, fala de resignação, resistência no dia de hoje. Então, o Pai Exu vem falando, vamos transformar a nossa essência cada vez mais pro positivo, né? A gente tem que se positivar cada vez mais, melhorando, aceitando nossas sombras, acomodá-las, né? Dispensar o que não serve, equilibrar o que precisa ser equilibrado, abraçar algumas coisas da nossa sombra, auxiliar nossa virtude para a gente não passar como, né, bobo, né? Saber usar nossa virtude também, né? Para poder assim plantar essa semente do nosso poder entre o mundo, entre as pessoas à nossa volta, né? Aprender a ser quem somos. Não precisamos nos botar em caixinha nenhuma para poder, né, entrar em sociedade, em comunidade. A gente tem que ser o que a gente é, aquela energia gostosa que vem do nosso coração. É aqui que você tem que ir, é desse jeito que você tem que fazer, entendeu? Siga a sua intuição, siga o que vem do coração. E você fazendo isso tudo, né, seguindo o seu destino, o seu caminho, a colheita vem, né? Mas como o pai Omuluque falou, primeiro plantar, semear para depois colher. E assim seja. Gratidão pelo dia de hoje, que nessa segunda-feira podemos saudar Exu, Laro Exu, salve o grande mensageiro, salve o orixá, mensageiro entre o mar e a terra, salve meu pai Omolu, Totô, meu pai, que o Senhor possa, né, nos trazer cura, transformação, equilíbrio e aterramento para a gente viver na presença. E Exu que vem abrindo nossos caminhos durante essa semana. A gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.